debate público, é escrever livro, é escrever texto, é rodar o Brasil. Tu falou das fotos de avião, tô sempre rodando o Brasil, já fui em mais de 400 cidades, fazendo um debate sobre a proposta comunista que a gente apresenta para o Brasil, a proposta de Revolução Brasileira. A gente trabalha na base do convencimento. É claro que começa a Revolução Socialista hoje. Os ritmos de mudança, as formas de mudança vão depender, inclusive, do próprio processo de convencimento. Então, isso não significa... Um exemplo, quando a gente fala de socialismo, tem muita gente que pensa assim, vai tomar minha casa, vai tomar meu carro, não vai ter mais pequeno comércio. Não, é claro que não, pô. O que a gente quer, inclusive, com o processo da Revolução Brasileira, é universalizar a prosperidade no Brasil. Porque hoje no Brasil, prosperidade, viver bem, ter uma vida econômica confortável, ter um seu dinheirinho para você viajar no final do ano, para você não estar aperreado com as contas, com aluguel, é para uma minoria, né? A maioria do povo brasileiro passa o mês inteiro com a caneta e o celular na mão fazendo conta para conseguir fechar o mês. E às vezes tem que escolher, não paga essa conta agora, vou jogar no cartão, pagar um juros de 150% para pagar mês que vem, porque eu não tenho renda. Então, eu acho que, inclusive, quanto mais espaço a gente tem para apresentar a proposta de uma Revolução Brasileira, apresentar uma proposta de esquerda realmente popular, a adesão é positiva, né? Eu participei recentemente de um debate contra 20 conservadores, em que muita gente que assistiu, a reação foi, eu tinha muito preconceito com a ideia de ouvir um comunista. E eu vi esse comunista e eu concordo com tudo que ele defendeu. Lá nos comentários tem vários. Eu sou de direita, mas esse cara, tudo que ele falou tá certo. Eu sou de direita, mas tudo que esse cara falou é verdade. Eu sou de direita, mas se as ideias desse cara fossem aplicadas no Brasil, o Brasil realmente seria um país bom de se viver. Ou seja, quanto mais a gente tá em espaço, quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente tá na militância estudantil, militância sindical, militância cultural, a gente consegue mostrar que nós defendemos o interesse da maioria. Porque qual é a grande malícia do sistema capitalista? Ele cria uma espécie de inversão ideológica. Ele faz com que a maioria da população defenda interesses que são contra essa própria maioria. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Todo dia a gente escuta na mídia falando que tem que ter responsabilidade fiscal, né? Que o Estado não pode gastar muito, que o Estado tem que economizar dinheiro e por aí vai. Sabe qual é o maior gasto corrente do Estado brasileiro hoje? Juros. Juros da dívida pública, 1 trilhão por ano. Sabe qual é entre os 10 maiores gastos depois do gasto financeiro? É o gasto tributário, que é a isenção que é dado para as grandes empresas, né? Que elas ficam dispensadas de pagar imposto. São mais de 500 bilhões por ano. Quando tu pega o que é pago de juros para os rentistas, mais a isenção fiscal para as grandes empresas, mais o valor de emenda parlamentar para o Congresso Nacional, só aí a gente tá falando de 1 trilhão 550 bilhões de reais. Aí, ao mesmo tempo, tá a mídia todo dia dizendo que tem que cortar, junta o orçamento da saúde e da educação, não dá 300 bilhões. Aí tem que cortar da saúde e da educação. Mas peraí, saúde e educação dá muito mal 300 bilhões, mas aqui tu tem 500 bilhões de isenção para grandes empresas, tu tem 1 trilhão de pagamento de juros para rentista, detentor do título da dívida pública, e tu tem 50 bilhões de emendas parlamentares para o Congresso Nacional, que, grosso modo, é roubo, falcatrua, corrupção descarada, aquela coisa de compra de kit robótica em cidade que mal tem escola, a escola não tem ventilador, não tem ar-condicionado, kit robótica, compra de dentadura, que tem mais dentadura comprada do que gente na cidade, e por aí vai. Então, veja, é um mecanismo ideológico de você inverter a realidade. Acha, não, realmente, o Estado não pode gastar mal. E aí, o que é gastar bem? É cortar gastos, mas quando tu vai ver, é cortando gastos que ataca e prejudica a própria classe trabalhadora. Então, eu acho que quanto mais oportunidade a gente tiver de aparecer no debate público, mais pessoas vão se convencer que a proposta de Revolução Brasileira é necessária para emancipá-las. Inclusive, quando eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, em 2022, era interessante, porque eu fui excluído de todos os debates televisivos, mas toda vez que eu participava de entrevistas na internet, minhas entrevistas não só eram as maiores em termos de visualização, como de engajamento. Quando você ia olhar os comentários, você via, não sabia que esse cara era candidato, debate muito bom, o que ele falou sobre o transporte em Pernambuco ninguém fala e tal. Então, quebrar o bloqueio midiático, porque se as pessoas ouvirem as nossas propostas, elas concordam
e veem que realmente o marxismo está com a razão. Olha ele.